Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre as leituras do mês de maio. Foram 5 livros lidos. Então o primeiro livro que eu terminei nesse mês de maio, eu já estava lendo há 1 ano e meio, mais ou menos, é A Paixão Segundo GH, da Clarice. Eu estava tentando acabar os livros que eu já tinha deixado de lado, né? Então no mês passado eu li A Senhora Dalloway, que também estava 1 ano e meio parado. E nesse mês eu concluí a leitura, então, de A Paixão Segundo GH. Foi um livro bem difícil pra mim. Eu tenho problemas com livros que são parados excessivamente. E nesse caso aqui, tudo acontece basicamente na cabeça da nossa personagem. Ela tá num quarto e ela vê uma barata. E todo o livro é ela olhando pra barata e refletindo na vida dela. Ela chega a matar a barata, mas é isso. Tipo, ela deixa o corpo da barata ali e fica observando aquilo ali. Então, não é um livro ruim. É um livro que ele traz várias reflexões e que eu fiz muitas marcações, diga-se de passagem. Tem várias marcações rosinhas aqui, porque tem falas interessantes. Mas é um livro bem difícil. E difícil no sentido de, não de o que ela fala é difícil, mas difícil de dar continuidade, de manter o interesse pela leitura, porque nada exatamente tem relação com a outra coisa. É como se tu pudesse abrir esse livro aleatoriamente e catar pérolas das falas da Clarice, sabe? Que é a mesma impressão que eu tenho com A Senhora Dalloway e com o livro do Desassossego do Fernando Pessoa, embora eu goste mais do livro do Desassossego do que desses dois outros livros, né? O segundo livro que eu terminei esse mês foi Macbeth, do Shakespeare. A minha ideia é completar as obras do Shakespeare, né? Mas eu tô indo aos pouquinhos, assim, porque também não tenho pressa. E a minha impressão de Macbeth foi uma impressão muito boa. E eu acho que o que resume esse livro é essa frase aqui, ó. Ora, sabeis, a confiança em si, quando por demais, é a perdição dos mortais. É bem isso. Macbeth acaba confiando demais nele mesmo e confiando demais na esposa dele. E ele põe tudo a perder. Ele é um homem, no fim das contas, fraco por se deixar influenciar. Porque ele não necessariamente é uma pessoa má, mas ele se corrompe ao longo do tempo e ele se sente invencível. E é esse se sentir invencível que faz com que ele caia ao longo da história. É um livro bem bom, assim, é um daqueles clássicos que fica no inconsciente coletivo, né? E dá pra ver várias influências dessa obra em inúmeras outras obras do cinema e da literatura. Os outros 2 livros que eu li foi depois de uma breve ressaca literária, e eles são 2 livros da Hebe Jimenez. O primeiro foi A Vida é Muito Curta. É um livro bem interessante, me fez refletir sobre várias coisas, me fez pensar na minha vida. É um livro que tem cenas para pular, mas são poucas, assim, eu acho que os livros mais atuais de romance, ela é uma das mais tranquilas, né, nesse quesito. E ela traz outras reflexões bem importantes, assim. Então, no caso da A Vida é Muito Curta, a gente tem a Vanessa, que é uma moça de 20 e poucos anos e tem vários problemas familiares, e um deles é que ela perdeu a mãe e a irmã para uma doença muito difícil, que é o ELA, e ela tem muito medo de ter essa doença também, porque é genético. Então, ela vive a vida de um jeito intenso e aproveitando mesmo cada instante, mas não no sentido de fazer um monte de besteira, e sim de aproveitar as pequenas coisas, sabe, da vida. E ela é uma pessoa bem família, embora a família dela seja uma coisa muito conturbada, assim. Provavelmente por causa desse trauma coletivo que todo mundo viveu, que foi esse trauma da doença, né? E aí ela se apaixona pelo nosso mocinho, que é um vizinho dela e que ajuda ela em vários perrengues, assim. E de certa forma constitui ali uma família com ela e com a sobrinha dela. Ela cuida, porque a irmã também tem suas questões. É um livro bem bonitinho, assim, bem legal. Eu gostei de ter lido. E aí o segundo livro que eu li dela
É um livro que eu tô lendo em inglês, na verdade, pra treinar, mas eu acabei baixando em português pra saber a história e aí agora eu vou continuar a leitura em inglês. E é Apenas Amigos. Eu não gostei tanto quanto A Vida é Muito Curta, eu gostei mais da Vida é Muito Curta, mas é bem legal também. A nossa personagem principal é a Kristen, ela é uma personagem muito prática, muito reta, curta e grossa. E aí ela conhece um fuzileiro naval, que é o Josh, e aí eles trabalham juntos ali por um tempo e também ela se dá muito bem com ele, e aí tem seus problemas e a história é bem bacana também, embora não tanto quanto A Vida é Muito Curta. E aí, o calhamaço, que foi Ana Karenina. Eu não acredito que eu comecei e terminei esse livro esse mês. É a primeira vez na vida que eu faço isso, gente. Até os meus 23 anos eu nunca tinha lido um clássico. Eu morria de medo de clássico, então pra mim isso daqui é uma vitória, assim, ó, absurda. E Ana Karenina entrou pra lista dos meus livros favoritos. É um livro que ele tem tanta coisa pra explorar, que é um absurdo e que eu acho que eu deveria, sei lá, fazer uns 40 vídeos, assim, pra realmente abarcar tudo que eu refleti lendo esse livro, né? Então, assim, o básico, né? Isso daqui não é uma história só da Ana Karenina. A gente tem dois personagens principais nessa história. São duas histórias paralelas acontecendo e que o Tolstói, de uma forma muito inteligente, fez assim para que a gente criasse várias reflexões sobre a vida. Então a gente tem a Ana Karenina e a gente tem o Liovin, que é o outro personagem, que é o meu personagem favorito desse livro. Ele é incrível. Ele normalmente nos filmes aparece como alguém assim bem escanteado, mas é um cara chucro, simples, mas ele é certeiro na simplicidade dele, sabe? E a Ana, ela já é uma pessoa mais sofisticada, muito admirada. Ela claramente é uma mulher muito bonita e a beleza faz com que ela se perca muito ao longo da história. Ana é uma mulher casada com o Karenin. A Ana se apaixona por um homem fora do casamento e ela tem dúvidas de se ela vai largar o Karenin ou se ela vai simplesmente desistir dessa paixão, né, que ela sente. E é uma paixão mútua. Esse homem vai atrás dela, e é o Vlonsky, e eles vivem uma paixão ali muito intensa. E aí a Ana tem essa escolha de abandonar o marido e o filho, a família dela, para estar com o Vlonsky ou então permanecer na família, né? E ela toma a decisão dela, assim. Mas é um livro que faz a gente refletir sobre o que é o amor, o que é a paixão. E também sobre o que é a carência. E o quanto muitas vezes a carência faz a gente se perder e perder outras pessoas. E aí, paralelamente a isso, a gente tem o Liovin lidando com as mesmas tentações e as mesmas coisas que a Ana, embora em outra pele, com outra vivência, mas tomando decisões completamente diferentes. E embora isso seja muito interessante, a gente pensa, olha só, aqui ó, tomou a decisão certa, né? O Tolstói não quer isso, essa coisa simplista, assim, porque claramente eram duas pessoas em duas peles diferentes, com duas vivências completamente diferentes. Em vários momentos a gente se coloca na visão da Ana e sente pena dela pelas coisas que ela sofre, assim. Ao mesmo tempo, há uma dúvida de se as outras pessoas desse livro são tão melhores do que a Ana quanto elas acham que são, ou se elas só tiveram oportunidades diferentes. Então, as outras mulheres olham para Ana de uma forma pejorativa, mas muitas delas estariam exatamente no mesmo problema, não fossem as circunstâncias e os sofrimentos da vida. Mas é um livro assim que rende muita conversa e que só essa minha fala não quer dizer absolutamente nada. Eu preciso maturar muito tudo o que eu vi, o que eu pensei assim nesse livro. Mas é isso, ele foi um livro excelente, é um livro que eu não colocaria nem tiraria absolutamente nada. Eu adorei a forma do Tolstói de escrever. Eu já tinha lido só A Morte de Ivan Ilitch dele, que é mais um conto, assim, ele é bem menor. Só que agora eu conheci, assim, a potência desse escritor e eu tô chocada, porque eu achei que eu não poderia achar um escritor melhor que o Dostoiévski. Eu tô com sérias dúvidas se o Tolstói não é melhor. Então é isso, gente. Essas são as leituras do mês de maio. Agora pra junho eu tô um pouco mais parada, assim, já é dia 8, eu não fiz nenhuma leitura. Mas a gente vai
seguir. E aí eu vou pegar alguns livros aí pra ler. Talvez alguma coisa mais leve, talvez outro tipo de leitura, porque tô há muito tempo já lendo romance e eu tô um pouco cansada. Então talvez eu pegue ensaio, talvez eu pegue alguns livros mais do catolicismo, né? Então talvez eu dê uma mudada aí de gênero e traga outras resenhas pra cá. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram algum desses livros, se vocês têm opiniões diferentes das minhas, podem colocar nos comentários. Curtam, comentem o vídeo, isso ajuda muito na divulgação. Vou ficando por aqui, beijinho e até a próxima.